que a neve seca. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de nosso Senhor Jesus, segundo escreveu João. As crianças de 4 a 8 anos pode acompanhar a tia Ana, tá bom? Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 6, versículo 32. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 6, corrigindo o versículo, vamos ler o versículo 33. Eu creio que Deus vai falar o nosso coração aqui, irmãos. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite, amém? Quantos acharam? Está escrito assim: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e o que crê em mim nunca terá sede. Senhor, a tua palavra foi lida. Nós estamos, ó Pai querido, no culto de ceia, um ato solene, ó Deus querido, onde aqui, ó Pai querido, anunciamos, ó Pai querido, relembramos a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, quando nós olhamos para isso, ó Pai querido, nós vemos vida, nós vemos esperança, ó Pai querido, nós vemos restauração. E ó Pai, a tua palavra, Senhor meu Deus querido, ela não erra, ela não falha. E nós estamos aqui reunidos, ó Pai, e queremos ouvir o Senhor falar conosco nessa noite, através de tua poderosa, infalível, inerrante palavra, Pai. Por isso, ó Deus querido, vem abrir o nosso entendimento, para que compreendamos, ó Pai querido, aquilo que o Senhor, ó Pai, tem para passar a cada um de nós aqui nessa noite. Ó Deus, enquanto eu estiver ministrando a tua palavra, o teu Espírito Santo, aquele que nos convence, tem a total liberdade, Senhor, de tocar em nossos corações e trazer arrependimento às nossas vidas. Assim, ó Pai querido, nós oramos, confirmamos, ó Pai querido, a tua vontade em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido por nós cristãos, um texto rico, que nos traz grandes lições e ensinamentos para levarmos durante a nossa vida, durante a nossa caminhada com o Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele atravessa o mar da Galileia e vai até o mar Tiberíades, e ali uma grande multidão acompanha, porque a multidão via os sinais que Jesus realizava. É importante nós frisarmos isso aqui. A multidão seguia a Jesus, ia atrás dele, porque via os sinais que Jesus realizava sobre os enfermos. E Jesus sobe a um alto monte junto com os seus discípulos. Ele olha para Filipe, olha para a sua frente e vê uma grande multidão seguir. Ele olha para Filipe e pergunta: Filipe, onde nós compraremos pão para dar a esse povo? Onde nós arrumaremos tanto pão para sustentar a necessidade da multidão? Filipe olha o tanto de dinheiro que ele tinha, fala: Senhor, nós só temos 200, não dá para nós comprarmos pão para tão grande multidão. A Bíblia diz que havia cerca de 5.000 homens, naquela época contava só homens, não contava com as crianças, nem com as mulheres. Haja vista ali então uma grande multidão, uma numerosa multidão de pessoas, e a Bíblia enfatiza que a multidão estava faminta, tanto de uma forma física e como de uma forma espiritual. Nós vamos ver aqui nessa noite, em poucas palavras, em rápidos minutos, um discurso, um diálogo entre Jesus e uma multidão faminta. Nessa noite eu sou uma multidão faminta e você é uma multidão faminta, precisando ouvir as palavras que o Senhor tem para cada um de nós. Então aquela multidão assenta para ouvir a Jesus pregar. Jesus começa ali a sua pregação, ele começa a dar ali os seus ensinamentos e o povo sente fome. Jesus então, vendo que não tinha nenhum recurso para comprar pão, eles apresentam a ele um menino que tinha apenas 5 pães
e 2 peixinhos. Jesus pega aqueles pães, pega aquele peixinho, levanta para o céu e apresenta ao Senhor e dá graça, e ali acontece a primeira multiplicação de pães e peixe. A multidão foi saciada, a sua fome passou, porque Jesus não dispensa ninguém de mãos vazias, tanto de forma física e tanto de forma espiritual. Se não me engano, foi na escola bíblica hoje, ou no culto de sexta, o nosso pastor disse que não é normal um cristão passar por necessidade. É normal você às vezes passar sim por uma tribulação, mas necessidade o nosso Senhor Jesus não deixa você passar. Quando nós observamos os animais, observamos a natureza, nós vemos que elas são sustentadas por Deus, e Jesus diz que nós temos muito mais valor do que essas coisas. Então nós somos sustentados por aquele que vive, por aquele que reina para todos sempre, tanto de forma física e tanto de forma espiritual. Mas nós muitas às vezes estamos como a multidão, preocupamos somente com o físico, somente com o exterior, e não estamos preocupados com aquilo que está dentro da nossa essência, não estamos preocupados com a nossa salvação. Jesus então ali opera a multiplicação de pães e peixes. A Bíblia diz que todos comeram, todos ficaram saciados, e ainda ele direcionou aos seus discípulos para que recolhesse aquilo que tinha sobrado, e sobrou 12 cestos de pães e peixes naquele dia. A multidão ficou saciada, e a multidão, vendo que Jesus realizava isso, Jesus vendo que eles queriam tornar ele rei, ele se retira, porque não era chegada a sua hora. Ele se retira e dá uma ordem aos seus discípulos: olha, entra no barco e passa adiante para outra banda, enquanto eu despido aqui da multidão. Ele então despede a multidão, os seus discípulos entram no barquinho e vão para o outro lado do mar. Eles vão para Cafarnaum, e quando eles estavam no meio do mar, o mar estava revolto, cheio de ondas. A Bíblia Sagrada diz que o vento era contrário ao barquinho dos discípulos, e Jesus estava no monte. Após ele despedir aquela multidão, ele retirou um momento para poder orar, e os seus discípulos estavam no meio do mar. Jesus então, lembrando que tinha despedido aos seus discípulos, ele desce do monte. Ele tem ali a opção de pegar um barquinho e ir até os seus discípulos, mas ele preferiu ir andando por sobre as águas. Ele abandona ali o barco, abandona ali a matéria e decide quebrar a lei da física e coloca os seus pés por cima das águas. E ali Jesus começa a andar em cima das águas a encontro dos seus discípulos. Haja vista que os seus discípulos estavam num momento de perigo, no momento que as suas vidas estavam posto em risco à morte. Ele então decide ir até os seus discípulos, andando por sobre a face das águas. Quando ele chega perto do barquinho, era noite, já era escuro. Os discípulos olham assustados, dizendo: olha, é um fantasma. Jesus olha para eles e diz assim: não temais, sou eu. Pedro então: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Jesus diz para ele: vem, Pedro. Pedro salta do barco, pula no meio das águas, ele começa a andar por sobre as águas a encontro do Senhor Jesus. Haja vista que Pedro tinha os seus longos cabelos, o vento estava forte, o vento soprou de um lado para o outro, fez com que Pedro perdesse o foco de Jesus e olhasse para o outro lado. Ele começou a desequilibrar e começou a afundar dentro daquele mar furioso. Jesus então pega ele pelas suas mãos, levanta e traga ele de volta para dentro do barco. Ele olha para Pedro e diz: homem de pequena fé, por que duvidastes? Eu queria ter uma fé pequena dessa, de poder andar por sobre as águas, porque todos os discípulos que estavam dentro do barquinho não teve a mesma atitude que Pedro teve. Por mais que ele errou, por mais que ele falhou, ele tentou e não deixou simplesmente para fazer depois. Ele foi ao encontro do seu Salvador, estava lá o seu Salvador para tirar ele das profundezas das águas. Aleluia. Aqui nós observamos a fidelidade de Jesus. A ordem de Jesus foi que os discípulos passassem por outro lado, que eles fossem adiante, passassem diante a outra banda. Eles obedeceram à voz do Senhor, e nós sabemos que Jesus, sendo 100% homem, 100% Deus, ele sabia da necessidade que os discípulos passariam. Ele sabia que eles iam passar por um momento de dificuldade, mas ele foi ao encontro dos seus discípulos para mostrar que ele é fiel à sua palavra, para mostrar que quando ele nos ordena fazer alguma coisa, irmão Wesley, ele está conosco. Quando nós somos direcionados por Deus, meu querido, nossas coisas dão certo, as coisas funcionam, as coisas fluem, porque nós recebemos orientação daquele que vive e reina para todo sempre. Jesus então atravessa com seus discípulos para o outro lado,
E a multidão que ficou do outro lado do mar voltou a ter fome, voltou a ter necessidade. Há um ditado que diz, as pessoas dizem que a barriga não dói só uma vez. Então aquele povo voltou a sentir fome. Eles chegam na beira do mar, vê que não estava ali mais o barquinho dos discípulos, e que sobrou ali alguns barquinhos que Jesus não tinha ido com eles. Eles decidem também atravessar para o outro lado. Eles chegam do outro lado, olham para Jesus e diz assim: mestre, quando chegaste aqui? Jesus olha para eles e diz assim: vocês me buscam não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e saciastes. Aqui nós vemos uma multidão interessada em apenas naquilo que Jesus pode oferecer para ela, de maneira física, de maneira carnal. Eles estavam preocupados com o alimento que Jesus tinha dado para eles, e não sabiam eles que Jesus tinha algo a mais para cada um deles. Ou seja, eles buscaram a Jesus por causa dos seus interesses próprios. E nós muitas das vezes encontramos dessa maneira, encontramos nessa situação. Buscamos a Jesus não por aquilo que Ele é, mas buscamos e trancamos o nosso coração e buscamos a Jesus por aquilo que Ele pode nos dar. Mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus já nos deu sacrifício vivo na cruz do Calvário. Eu quero dizer a você nessa noite que você não tem bem maior do que a salvação eterna, do que ter o Senhor Jesus Cristo habitando dentro do seu coração, de poder você levantar a mão para o céu e dizer que tem um Deus que morreu por você, que se entregou na cruz do Calvário por amor de ti. Que nós devemos buscar e adorar a Deus por aquilo que Ele pode nos dar, mas sim por aquilo que Ele já nos deu. Ele nos deu o nome escrito no livro da vida. Ele tem uma coroa de ouro preparada para mim e para você. A Bíblia Sagrada diz que Ele dará uma coroa para aquele que vencer e vai sentar à sua direita. Então Jesus tem o melhor para nós. Eu quero te alertar nessa noite, meu querido e amado irmão, a nós zelarmos mais pelo alimento espiritual, por aquilo que as nossas mãos não conseguem tocar, mas por aquilo que o nosso coração consegue alcançar mediante a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Não buscar aquilo que nos dá prazer, mas buscar aquele que vive, aquele que reina para todo sempre, aquele que pode mudar a sua vida, aquele que pode mudar a sua história, aquele que pode te curar aqui nessa noite, aquele que pode transformar a sua vida, aquele que pode transformar a vida do teu filho, transformar o seu relacionamento, transformar, aleluia, a sua vida conjugal. É Ele que nós devemos buscar, não os interesses próprios. Jesus certa feita disse à mulher samaritana: olha, chegou a hora, e esta é a hora em que o Pai procura os verdadeiros, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Oh glória! Não por aquilo que Jesus pode te dar, ou por aquilo que Jesus pode fazer. Nós temos o costume de buscar a Deus somente quando as coisas estão dando errado na nossa vida. Nós temos o costume, aleluia, de forma espiritual, dizendo aqui, de buscar a Deus quando sentimos fome, quando sentimos necessidade, quando não temos mais um ombro amigo, quando muitas vezes não temos nem mãe e pai do nosso lado. É nessa hora que nós queremos buscar a Jesus, no momento da dor, no momento da dificuldade. Eu quero ver buscar Jesus na bonança. Eu quero ver buscar a Jesus no momento, aleluia, que as coisas estão dando certo na nossa vida. No momento que a nossa vida está bem, eu quero ver nós orarmos quando as coisas estão bem. Pedir as coisas a Deus quando tudo está difícil é muito fácil. Eu quero ver adorar por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode nos oferecer. Amande calabra xandarai. E a Bíblia diz que Jesus reconhece aquela multidão e ataca eles, corrigindo-os, mostrando que eles deviam buscar a Jesus, não por aquilo que Jesus deu a eles a comer, mas porque Ele era o Filho de Deus. Eles olham para Ele: Jesus, então nos explica qual é a obra de Deus, o que nós devemos fazer. Jesus olha para eles e diz: olha, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por Deus foi enviado. Mas Senhor, o que o Senhor pode nos oferecer demais?
Os nossos pais nos deram maná, nos deram pão do céu a comer, e saciou a nossa fome. Jesus olha para eles e diz: Moisés não vos deu o verdadeiro pão do céu, porque o verdadeiro pão do céu é só o meu Pai que pode dar. O verdadeiro pão do céu é aquele que você se alimenta dele e ele dá vida ao mundo. O verdadeiro pão do céu é aquele que você se alimenta dele e nunca mais você tem fome. Sabe por que tem muita gente com fome do mundo lá fora? É porque ainda não comeu do pão da vida. Sabe por que muitas das vezes nós temos sede? Porque nós não bebemos ainda o sangue vivo de Jesus Cristo. Todo aquele que diz ser servo de Deus, vive na prática, diz ser cristão e continua pecando, esse não conhece a Deus. Mas quando nós comemos o alimento vivo que desceu do céu, a nossa vida nunca mais é a mesma. Nós nunca mais voltamos a ter fome, nós nunca mais voltamos a ter necessidade das coisas que o mundo oferece. O meu coração dói em ver pessoas dizer que às vezes sente falta de beber aquela cervejinha, que às vezes sente falta de fumar aquele cigarrinho, que às vezes sente falta de uma balada. Aleluia, é porque ainda nós não alimentamos verdadeiramente do pão vivo que desceu do céu. Porque quando Jesus entra na vida de um homem, de uma mulher, meu querido, ele muda por inteiro, ele muda por completo. O seu interesse, as suas necessidades passa a ser outra. Você não tem mais prazer naquilo que o mundo pode te oferecer. Você tem um simples prazer, é de estar no centro da vontade do Senhor, servindo ao Senhor com alegria, com integridade no coração. É uma palavra de reflexão para que nós venhamos pensar se nós não estamos sendo uma multidão que está simplesmente preocupada com os nossos interesses, ou se estamos realmente preocupados em fazer a vontade do Senhor. E a multidão reconhece a Jesus porque já tinha se familiarizado com ele. Olha, como diz esse homem ser o pão que desceu do céu, se ele é o filho de Maria e de José? Nós conhecemos ele, nós conhecemos esse Jesus. Como ele diz ser o pão vivo que desceu do céu? Jesus olha para eles e diz: olha, não murmureis, porque todo aquele que o meu Pai enviar a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Todo aquele que o meu Pai me dá a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Mas aquele que o meu Pai não me der, de forma alguma tem como eu salvá-lo. Ou seja, se vocês não entregarem as suas vidas a mim, como eu vou poder salvar? Como eu vou poder convencer a vocês? E Jesus mais uma vez volta a dizer a eles: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão que dá vida ao mundo. Eu sou o pão que traz salvação. Eu sou o pão que traz transformação. Eu sou o pão que realiza milagres. Eu sou o Filho de Deus que desceu ao mundo para morrer pelos pecadores. Aleluia. Jesus olha para eles e diz: olha, eu não vim simplesmente cumprir a matéria, eu não vim simplesmente trazer a necessidade do seu corpo, mas eu vim trazer a necessidade da sua alma. A sua alma precisa ser salva, a sua vida precisa ser transformada. Oh glória! Não murmureis, porque os vossos pais comeram pão no deserto e morreram, mas o pão que o meu Pai dá, esse resiste, esse prevalece para a vida eterna. Aquele que come a minha carne, aquele que bebe do meu sangue, tem vida nele. E ele afirma: e eu ressuscitarei no último dia. Aleluia. Quantos querem nessa noite receber o pão da vida? Quantos querem nessa noite receber a palavra do Senhor em nosso coração? Às vezes você está perguntando: mas pastor, como eu vou me alimentar deste pão? Aqui está o pão vivo que desceu do céu, a palavra de Deus que nos direciona, que nos prepara, que nos capacita a viver uma vida de sinceridade na presença do Senhor. Até quando o Senhor, meu irmão, vai ter que ficar te orientando, te dizendo? Quantas vezes vamos ter que reunir aqui para dizer que Ele tem palavras de vida, palavra de salvação sobre a nossa vida? Até quando nós vamos andar com os nossos olhos fechados, com os nossos ouvidos tapados, impedidos de sermos, aleluia, alcançados pela graça de Deus? Até quando vamos andar sem fé, simplesmente preocupado com o dia de hoje, preocupando com nós mesmos? Quando vamos começar a preocupar com a nossa salvação? Será que nós temos tido totalmente fé que estamos salvos? Que a nossa vida está entregue nas mãos do Senhor? Ou será que tem dúvida em nosso coração?
Porque é como o jovem rico, preguei aqui sexta-feira. Era um homem que conhecia as escrituras, era um jovem rico que estava nas sinagogas todos os cultos, mas era um homem que não tinha certeza da tua salvação. De que adianta nós levantarmos as nossas mãos, se o nosso coração não está voltado para o Senhor? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o Senhor enquanto Ele está perto, porque vai chegar um dia, está chegando, que as pessoas procurarão e não acharão, as pessoas baterão nas portas procurando o Senhor e não achará, porque Ele já vai ter arrebatado a sua igreja, já vai ter buscado a sua noiva lavada e remida no sangue do Cordeiro. Por isso é noite de nós voltarmos a alimentarmos do sangue e do corpo do Senhor. O meu coração entristece em ver as pessoas esperando uma oportunidade para poder se batizar, para poder tomar uma decisão de começar a ser participante do corpo e do sangue de Jesus. Aquele que não come da minha carne, aquele que não come do meu sangue, não tem parte comigo. Então nós precisamos nos alimentar do Senhor, precisamos alimentar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Foi ordenança do apóstolo, do nosso Senhor Jesus Cristo, através da vida do nosso apóstolo Paulo. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Aquele que não come, aquele que não bebe, não tem vida nele. Eu sinto muito em te dizer, meu amado, se você não participa deste corpo, se você não participa desse sangue, a sua vida tem sido uma vida vazia, a sua vida tem sido uma vida vã. Decidi nessa noite entregar a sua vida para o Senhor. Decidi nessa noite fazer com que a mensagem da cruz do Calvário torne-se válida sobre a sua vida. A salvação, meu querido, você precisa aceitar ela dentro do seu coração. A você levantar a bandeira do Evangelho e dizer que você é salvo pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque foi pago um alto preço para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. Foi pago um alto preço para que você pudesse estar respirando este ar que você respira aqui neste momento. Foi preço de sangue, foi preço de cruz. O nosso Jesus foi cuspido, rejeitado, crucificado, para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite louvando e bendizendo o nome dele. Então eu tenho certeza que nada na sua vida é mais importante, nenhum dos seus prazeres, nenhuma das suas vontades é mais importante daquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. O namorado seu não é mais importante, a sua mãe não é mais importante, o seu pai não é mais importante, o teu marido não é mais importante. Importante na sua vida é aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, quando ele abriu os braços e disse: está consumado. Ali ele levou as nossas dores, levou as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras fomos sarados. Era para mim e para você estar ali, mas ele se entregou em nosso lugar, simplesmente porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Haja vista que um grande amor de Deus por nossas vidas. Então não desperdiça a oportunidade, não desperdiça este amor, se apega no Senhor, se agarra nele, não solta, não larga, apega no Senhor, porque o Senhor te ama, o Senhor te comprou com preço de sangue, ele enviou o seu único Filho, para que você pudesse estar aqui nessa noite respirando este ar, para que você levantasse as suas mãos, para que você tivesse filhos, para que você tivesse família, para que você tivesse o seu nome escrito no livro da vida, que dinheiro não compra, que ouro não paga, que nada pode te dar. E quem irá nos separar dessa mensagem? Quem irá nos separar deste amor? A altura, a profundidade, a distância, a largura, os anjos, os demônios, nada nos separa do amor de Deus, porque é amor incondicional, é amor de preço de sangue na cruz do Calvário, é amor que não se explica. Estamos no culto hoje é dia das mães, que é um amor inexplicável como o de mãe. Multiplica ele por 10, multiplica esse amor por 1000, é o amor que Deus sente por você, de enviar o seu Filho para morrer em seu favor. Por isso eu quero te pedir nessa noite, por gentileza, levanta sua mão para cima e engrandeça esse Deus nessa noite. Meu amado, olha para o seu interior,
olha para nós, para a nossa natureza. Nós temos algo a oferecer para Deus? Será que nós temos algo de valor na nossa casa para oferecermos para Deus? Nós somos miseráveis. Mas o amor de Deus faz com que as nossas vidas se tornem valiosas para Ele. Deus certa feita olhou para a terra e não viu um justo sequer. Viu apenas um homem chamado Noé e acreditou na história daquele homem e resolveu dar oportunidade à humanidade. A humanidade continuou errando, continuou pecando, continuou cumprindo as suas vontades, os seus prazeres. Deus levanta profetas, levanta homens e mulheres para anunciar a palavra, e o povo ainda com o seu coração trancado. Deus começa a dar ordem dos sacerdotes a fazer sacrifício pelo pecado do povo. O povo não muda a sua postura. Ele então olha para o seu filho e envia o seu filho a morrer em nosso favor. Por isso, valoriza. Jesus sofreu por nós. Jesus pagou o preço por nós. Se você sofre hoje, Jesus sofreu muito mais para que nós pudéssemos ter vida. Como diz aquele hino, escandaloso amor de Deus me encontrou. E hoje eu tenho vida. Muitas das vezes nós estamos como o salmista. Ele diz que ele perdeu a alegria da salvação, mas nem por isso ele deixou que aquilo tomasse conta dele. Mas ele dobrou os seus joelhos, clamou ao Deus dos céus e da terra e pediu para que Deus trouxesse de volta a alegria da salvação, o gozo de ser salvo, o gozo de ter a sua vida lavada e remida pelo sangue de Jesus. Jesus aqui nessa noite, irmãos, Ele quer fazer na tua vida aquilo que você não deu conta de fazer com as suas próprias mãos. Decide entregar a sua vida ao Senhor nessa noite, que o mais Ele fará na sua vida, que o mais Ele fará no teu coração e também na sua família. Então se apega no Evangelho de Cristo, porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.